Para você, qual seria a definição de um herói? Alguém que simplesmente tem um espírito de justiça inabalável que sempre está disposto a ajudar aqueles que precisam? Ou uma pessoa cuja força é tremenda e, independente de qualquer mal que apareça perante tal indivíduo, essa pessoa sempre irá ganhar, mesmo que quase sendo sem vida? Essas foram duas dos vários questionamentos que eu tive ao ler One Punch Man. Um mangá que no início eu não estava muito afim de ler por motivo de pura preguiça, mas no final acabei dando uma chance. E, rapaz, não me arrependo nem um pouco. Eu li do primeiro capítulo até o mais recente em menos de 2 dias. Eu tô precisando de um emprego. Gracinhas à parte, se eu devo dizer, meus trutas, foi uma experiência e tanto. E nesse vídeo eu vou conversar de como foi ler o mangá e também irei citar o anime. Sem mais enrolação, meu nome é Ren, bora pro vídeo. Antes de eu falar sobre o mangá, eu devo falar sobre como eu encontrei o One Punch, que foi como a maioria, pelo anime. E eu me lembro na época, falando se eu me sinto com 40 anos, retornando. Na época que eu assisti o anime, eu me lembro de ter achado o melhor anime o GOAT. Pois meio que eu gostei muito da proposta, afinal, não é todo dia que você vê um anime onde um careca é tão forte que derrota tudo com um soco. Também a animação, né, cara? Uma delícia. Chega até a ser um pouco hipnotizante de tão boa que a parada é, até chegar a segunda temporada. Não vamos falar dela aqui. Em suma, gostei bastante do anime, a primeira temporada, mas agora vou te falar do mangá. Começando com uma surpresa super agradável, que foram os capítulos extras, que além de sugarem mais do meu tempo, eu fiquei ligeiramente surpreso com algumas curiosidades, tipo a de descobrir que o Saitama já era bem forte antes do treinamento dele, e ainda nessa vibe de passado, deu pra ver um pouco sobre como era a vida das cidades antes dos monstros. Eles eram tratados como um tipo de lenda urbana, como o lobisomem, que eu tinha medo quando era criança. Agora falando um pouco sobre a história, eu não sou nenhum tipo de analista ou fanático por mangá que passa o dia inteiro lendo. Então eu não tenho muito padrão de comparação, mas eu tenho certeza de uma coisa: a história de One Punch Man é muito divertida. Não é um enredo mais inteligente do mundo como Death Note. Entretanto, os personagens são os diamantes de One Punch Man. Sério, cada um tem sua coisinha de interessante quando eles aparecem. E isso também conta pros monstros, que, puta merda, é um design mais criativo que outro. Não tá acreditando? Esperma negro. Olha essa porra, literalmente. Quem iria pensar que um esperma poderia ser um dos vilões mais poderosos de um mangá? E também estiloso, sério, as transformações são muito iradas. Me lembrou o Freeza quando eu era criança. A diferença do Freeza pro esperma é que o Freeza dava medo, né? E aqui é só um pouco engraçado, mas também assustador no contexto da luta lá. E ainda falando de personagem, bora falar das mulheres. Não é possível, o Murata deve ter feito umas aulas com o cu, porque só tem gostosa nesse mangá. Inclusive, beijo, Fubuki. Ao contrário da Tatsumaki, ou mulher chata. Porém, ela tem um desenvolvimento bem interessante no arco da associação de monstros e ouço dizer que ela contra a Psychos tem um dos melhores painéis desse mangá inteiro. E ainda falando da Tatsumaki, muita gente diz que ela é uma loli, mas eu acredito que ela se encaixa na categoria de short stack. E caso você não saiba o que é uma, falando de maneira bem porca, é basicamente uma mulher de estatura baixa, onde se dizia até um pouco mais baixa que uma loli. Um exemplo seria a Tristana do LoL. Enfim, esse tópico daria para falar em um vídeo só pra ele. Então, eu vou deixar ele por aqui mesmo. Em suma, o mangá do Careca da Capa, que é o nome oficial de herói dele, caso você não saiba, Careca da Capa, foi uma delícia de ler e assistir. Eu tô falando da primeira temporada, pra deixar bem claro. E no caso desse vídeo, o mangá que eu li foi a do desenhado pelo Murata, não o original, que foi feito pelo One. Bom, obrigado por ter ficado até aqui e até a próxima.